Você é salvo, então cante. Em Cristo sou salvo e vou para o céu. Em Cristo sou salvo e vou para o céu. Na cruz do Calvário, Ele por mim morreu. Seu sangue precioso lá Ele verteu, e a vida eterna de graça nos deu. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, crer, Senhor, creio, Senhor. Tudo é possível, creio, Senhor. Nós vamos levantar as nossas mãos em favor desses pedidos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estão esses nomes representados nesse caderno de oração. E o Senhor conhece a necessidade de cada vida. Por isso, Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado através dos testemunhos de bênção que virão. Pai, nós entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um bom dia com Jesus, nosso amado Senhor. Amém. Estamos muito agradecidos, irmão, sento aqui. Estamos muito agradecidos por mais esta manhã, gloriosa, que Deus preparou para nós. Tem o hino que diz assim: é lindo sim, o lugar que Deus preparou para mim. Então Ele preparou um lugar muito especial nesta manhã, junto com a família, reunidos e unidos no propósito de adorar. Amém, irmã Márcia. Amém. Amém. Esse hino é muito bonito, uma benção. Essa madrugada nós chegamos um pouco mais tarde em casa, que agora nós estamos dando volta na estrada, estamos fazendo esse trajeto de Machado, porque a estrada para Itajubá está interditada, ali perto de Poiúna, Então nós estamos fazendo outro trajeto, mais ou menos 70 quilômetros a mais, de distância. Está sempre acostumado a chegar 2 horas, às vezes 2h30, às vezes 1h30, dependendo do quadro.
Mas essa noite, era 2h30, eu estava passando aqui em Campestre, para subir para Poços de Caldas. Mas 3h30, até que eu deixei o irmão Jorge, o irmão Dito, na casa deles, 3h30 eu entrei dentro de casa da manhã. Oh, horário abençoado, 3h30 da manhã. Aí, era quase relando as 4 horas, a hora que eu fui dormir. E 6h10 eu estou acostumado a levantar, acordar cedo por causa do sol, né? Quando nasce. Eu já acostumei a levantar no horário que o sol nasce. Então 6 e uma estrelinha. Eu acordei e levantei, o sol já tinha nascido, ele foi mais esperto que eu hoje. Ele já tinha nascido. E graças a Deus aqui estamos, né? O irmão Jorge, o irmão Dito não deu conta não, quer dizer, ele deu conta de fazer a viagem e tudo, mas não deu conta de vir comigo cedo. Eu estava muito cansado, eu falei, então descansa, à tarde nós estamos juntos no culto. E aí a irmã Beth veio comigo, né? Tá? Aí na cozinha com as irmãs ali. E graças a Deus a irmã Terezinha já estava com saudade de ver ela no culto, fazia tempo que eu não via. Hoje eu fiquei tão feliz quando vi só chegando. Deus abençoe a irmã Terezinha. Mamãe está bem? Está recuperando. Papai está bem? Graças a Deus. É muito bom, né? A irmã Terezinha chegou, já encontrou mais um batizado aí. Está vendo, irmã Terezinha? Irmão Narciso. Está vendo? E hoje nós tínhamos um batizado marcado para hoje, mas acho que não deu certo. Vai ficar mais para frente um pouquinho. Mas é assim mesmo, né? Quando uma pessoa marca o batismo, existem muitas lutas que se apresentam às vezes. Mas só que aquele que tem uma semente no coração, pode haver muitos impedimentos, mas vai chegar uma hora que não vai ter como o inimigo impedir. Vai chegar uma hora que vai arrebentar essas correntes tudo. E vai chegar, né, no ponto principal, porque se o batismo sozinho não pode salvar, mas uma pessoa salva também não pode ficar sem batizar. Então você vê que uma coisa está ligada à outra. É um pacote, é a mesma coisa de você fazer um arroz sem sal. Fazer um feijão sem açúcar, não dá. Como é que é? Eu errei, né? Sem açúcar pode fazer, não tem problema, né, irmão? É a mesma coisa de você fazer um arroz sem sal, sem alho, sem cebola, sem nada, sem tempero nenhum, só arroz e água, tudo. Aí a pessoa não tem aquele sabor gostoso para comer. A comida tem que estar bem temperada. E se no natural a comida tem que estar bem temperada, você imagina o tempero de Deus no espiritual. É um pacote que acompanha a salvação. Por isso que Tiago disse, nós dizer que tem fé em Deus e não tiver obra, então a fé sem as obras é morta. Porque o tempero tem que ter tempero. Aí ele fala, mostra a tua fé pelas tuas obras. E o profeta pregou a mensagem, fé, obra é fé expressada. Quando você expressa a sua fé na obra, então é muito bom. A moça que está vivendo uma vida cristã, ela está expressando a sua fé através da sua vida, através da obra da vida. Às vezes a pessoa não precisa nem falar que tem fé. Tem muita gente que fala, 1 milhão de pessoas que falam, eu tenho muita fé em Deus. As pessoas costumam falar isso.
Não sei se vocês já ouviram muita gente falar isso. Quase todo mundo fala, né? Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em Deus. Tudo bem. Então a pessoa vai começar a examinar as obras tuas para ver se você tem fé mesmo. Ele vai descobrir que você tem fé pelas obras. Entendeu? Ele vai observar ver se dá obra. Você sabia que cada vez que você pega essa Bíblia na mão e vem para o culto, tem gente observando a vida tua e está qualificando você como um fazedor da obra, vindo para o culto. E essa é a maior obra que um homem poderia fazer. É vindo para o culto. Porque eu sei que tem muita gente que interpreta a obra como uma outra coisa muito diferente de vir para o culto. Mas em 1 Coríntios 13, o apóstolo São Paulo diz: ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse o dom de língua, de profecia, interpretação de língua, tudo, ainda que eu fosse dotado dos dons espirituais, se eu não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Aí você vai entender que vir ao culto é porque você ama o Senhor Jesus, ama Deus. Por isso que você vem. Senão você não precisava vir. É porque você ama os irmãos. O profeta diz que aquele que ama Deus ama o povo de Deus. Moisés amava o povo de Deus, por isso que ele tinha dentro dele o desejo de cumprir o seu ministério como um libertador do povo, que ele amava o povo de Deus. E você ama o povo de Deus. E o profeta diz que quando você tem o Espírito Santo, você não vê a hora que as portas se abrem para estar junto com o povo de Deus, a família. Faz parte da vida nossa. Você é um membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já pensou? Tudo que um membro do corpo... Irmão, o que essa orelha está fazendo aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa orelha daqui e vamos colocar ela numa cestinha de algodão e paina. Quem conhece paina sabe o que eu estou falando. Mas vamos colocar essa orelha num lugar assim, nós vamos brindar de ouro, colocar ela dentro de um colchãozinho de paina e vamos encher de pedrinha, de rubi, de diamante, tudo em volta, que a orelha vai ficar bonita ali. E se ela pudesse falar, você perguntaria: orelha, você está satisfeita agora? Tirei você de um corpo todo sujo, trabalhando na roça, no suor e tudo, e a coisa, tudo, e botei você num lugarzinho aqui. Coloquei até um perfume aqui, você está uma orelha perfumada agora. Se ela soubesse falar, ela falaria para você: por favor, me coloca no corpo outra vez. Aí você falaria para ela assim: orelha, não tem jeito de colocar você no corpo de novo, porque você já foi tirada do corpo, agora não tem jeito. A orelha ia falar para você: fala para Jesus fazer um milagre, igual ele fez lá, quando mandou Pedro soldar a orelha do soldado outra vez. Eu quero que você me coloca no lugar de novo. Estou fazendo um quadro para
vocês entenderem o que significa uma pessoa que faz parte do corpo, fora do corpo. Pega um peixe que está acostumado dentro da água e tira ele da água e joga para lá para você ver o que acontece. Você vê o desespero desse peixe. Esse peixe pula para cima e pula para lá e pula para cá, dá aquelas cambalhotas e tudo. Parece que ele está feliz, está fazendo um espetáculo, não parece? Ele está na ânsia da morte, porque está fora do lugar dele. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? E como pode um filho de Deus ficar separado do corpo? Não tem jeito. Por isso que a gente valoriza isso aqui, meu irmão. Isso aqui não tem coisa melhor do que isso, esse companheirismo. Entendeu como é que é? Essa igrejinha aqui, ela é membro do corpo completo de Jesus Cristo na terra. Por isso que nós estamos ligados no corpo mesmo. Graças a Deus. Eu até não sei por que nós falamos sobre isso. Não sei nem por que nós entrou no corpo. Falamos de orelha e tanta coisa que a gente nem pensou em falar, mas tudo bem. Isso é para todos nós. É a maravilha. Eu quero... O Salmos capítulo 6 foi lido aqui e eu destaquei o verso 5 e vou ler com vocês e vou considerar como a escritura oficial nesta manhã. Nós vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que já está tudo esperando o próximo encontrozinho de jovem nosso aqui no Campestre. Está tudo ansioso. O campo todo é telefonema que eu recebo, é irmãos que falam, que foram embora maravilhados, felizes, alegres, a alma satisfeita com o encontro que nós tivemos em Poços de Caldas. E dia 28 de maio, o Senhor Jesus permitindo, nós teremos aqui no Campestre. Dia 28 de maio. Talvez pode ser que a gente comece no dia 27. Há uma sede, uma fome em muitos irmãos desejando que a gente comece no dia 27. O povo mais longe é os irmãos de Itajubá, que eu acho que também não é difícil nós preparar uma pousada para ir de sábado para domingo aqui em Campestre, para os irmãos virem no sábado e já ficar aqui no domingo. Nós já vamos começar a pensar nisso aí, né, irmão? É coisa boa, gente, largando tudo preparado. A recepção, o povo ficou feliz, satisfeito, não teve nenhuma reclamação. Eu não vi ninguém falar que o bolo estava sargado. O bolo estava muito gostoso. E se o bolo estava gostoso, a comida estava boa, de um modo geral, né? Que foi todas as irmãs que prepararam essa comida. Essa comida... Cada uma fez alguma coisa, ajudou em alguma coisa, e cada um ajudou em alguma coisa. Ah, pastor, mas eu não ajudei a fazer o arroz, mas você pode ter certeza que o dízimo teu, a oferta tua está dentro do quadro aí, está ajudando todo mundo. Não ficou ninguém sem ajudar. Aquela pratinha que vai dentro da salva é uma grande ajuda na obra de Deus. Você não imagina o que significa isso. Correu maravilhosamente bem. E como Deus só acrescenta, então o próximo aqui vai ser muito melhor, né? Claro que vai ser muito melhor. Eu já estou com saudade. Vamos ler os Salmos capítulo 6.
quero ler o cabeçalho dessa escritura e depois ler o verso 5. No cabeçalho está escrito que Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o quê? Perdão. Que receita para nós. Recorrer à misericórdia de Deus e alcançar o perdão. E no verso 5, ele diz assim: porque na morte não há lembrança de ti. Davi falando. No sepulcro, quem te louvará? Então, você já entendeu que tudo que nós tiver que fazer, nós temos que fazer aqui. Nós não vamos deixar para louvar o Senhor no sepulcro, como o Allan Kardec e os espíritas fazem, que crê que pode continuar, né? Buscando salvação depois da morte. Não. Graças a Deus que Deus tem abrido os nossos olhos para entender que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso segue o juízo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, essa escritura foi lida de manhã e ela foi lida de novo, Pai. Que salmos e Salmos 6. E nós precisamos, Pai, do perdão dos nossos pecados. Davi está suplicando, está implorando o perdão. Porque Davi enxergou que tem que aproveitar o máximo aqui, enquanto nós temos vida. Porque depois lá no sepulcro não vai adiantar nada clamar por misericórdia. Não vai adiantar nada pedir perdão dos nossos pecados depois que nós estiver dentro da terra, sepultado. Pai, ajuda nós a compreender isso, Senhor, para que possamos nos aproximar mais do Senhor. Pai, venha através da tua unção para nos trazer algo especial nesta manhã. Pois eu preciso, teu povo precisa, nós precisamos da graça do Senhor, da ajuda do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, Davi, implorando, pelo perdão, e ele alcançou o perdão. Perdão. No Salmo 130, verso 1 ao verso 4, ali está escrito: contigo está o perdão. Então o perdão está com ele, com Deus. Você pode procurar o perdão aonde você quiser. Você vai encontrar o perdão assim. Você pisou no pé de uma pessoa, desculpa, senhor, está desculpado. Você vai encontrar esse tipo de perdão, os milhões. Você falou uma coisa que não podia falar para o marido, ou você me desculpa, meu esposo, eu não deveria ter falado isso. Ou minha querida esposa, desculpa, eu não queria ter falado desse jeito com você. Falei. Ou está desculpado, que eu nem estava pensando nisso. Tudo bem. Você vai encontrar esse tipo de perdão, de desculpa no mundo inteiro, em todos os lugares, e não tem nada contra isso. Isso é muito bom. Mas esse perdão aqui vai muito além desse perdão filho. Esse é o perdão de Deus, que nós precisamos para salvação da alma. É disso que Davi estava procurando, falando. Ele estava recorrendo, suplicando o perdão da alma. E eu estava observando aqui
O Salmo 51 é uma escritura chave para pensar no perdão que Davi estava procurando. Ele começa assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Davi falando com Deus no Salmo 51. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, Senhor. Olha a maneira que Davi fala com Deus. Porque eu conheço as minhas transgressões. Cada um de nós conhece aonde é que nós estamos parados. Eu não conheço o que está dentro de você, e você não conhece o que está dentro de mim, mas Deus conhece nós dois, e você conhece o que é que está dentro de você. Você pode fazer um inventário, uma autocrítica. Você pode falar com Deus sobre as suas transgressões. Você não precisa falar com ninguém, mas com Ele você pode falar. Aliás, se você falar com o maior amigo teu, já não é segredo mais também. Nossa, mas eu tenho uma amiga minha que eu posso confessar alguma coisa para ela. Não faz isso. Mas ela é muito amiga de confiança. Não faz isso, que a hora que você fizer já não é segredo mais. Assim como você tem ela de confiança para você, ela também tem alguém de confiança para ela, que ela vai falar: eu vou falar para fulana o que a fulana me falou. Por que você vai falar para fulana? Porque ela é de minha confiança. Ela também tem uma de confiança para passar para frente. E daqui a pouco tem 40 pessoas sabendo do problema seu. Um problema que é seu. Não tem nada a ver com a vida de ninguém. Ninguém precisa saber de nada. Se é você que tem que acertar aquilo, se é você que tem que se arrepender, se é você que tem que buscar o perdão, se é você e Deus, então você não tem necessidade. Entendeu? Tem pessoa que sofre com isso, porque quer ter um amigo para desabafar. Você quer desabafar? Entra no teu quarto e fecha a porta e desabafa com ele. Ele tem condição de ouvir tudo que você tem para falar e muito mais. Ele conhece até aquilo que você esqueceu de falar. Eu lembro de uma experiência de um irmão que eu estava devendo muito e ele precisava pagar suas dívidas. E ele orou a Deus e pediu a Deus que ele precisava pagar suas dívidas. E Deus abriu o coração de um irmão lá que trouxe um cheque para ele no valor, para ele pagar as dívidas. E ele pegou aquele dinheiro e saiu pagando dívida, pagou todas as dívidas. E ainda sobrou um pouco de dinheiro. E ele foi encontrar com o profeta, o irmão Brana, para falar por irmão Brana acerca do dinheiro que ele tinha, que Deus tinha abençoado. E que ele pagou todas as dívidas dele. Ele foi lá para falar por irmão Brana. E chegou lá e foi almoçar com o irmão Brana, e almoçou com o profeta, e despediu e saiu, esqueceu de falar. Quando ele
estava indo embora, o profeta chamou ele de longe. O irmão, ele olhou para trás. E o dinheiro? Como é que o profeta sabia? Ele falou: irmão Brana, eu vim para falar para o senhor sobre isso, esqueci. Eu sei que você esqueceu. Como é que o profeta sabia que ele tinha esquecido? Aí ele falou para o irmão Brana, ele voltou e falou, explicou direitinho e tal. E ele falou para o profeta assim: ô irmão Brana, o que eu faço com o resto do dinheiro que sobrou? Eu pedi a Deus para pagar minhas contas. Deus foi tão bom que ele me deu mais do que eu pedi. Olha, o profeta falou para ele: vai lá e devolve para o irmão o resto do dinheiro que sobrou. Porque você pediu para pagar as dívidas. Pagou todas as dívidas? Pagou. Sobrou? Sobrou, então devolve. Entendeu como é que é? Então devolve. Oh, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então todo homem conhece o que está dentro dele, o que ele precisa pedir, a maneira que tem que agir, a maneira que tem que acertar, a maneira que tem que colocar em ordem a casa, né? Porque todo dia tem que colocar algo em ordem dentro de nós. É uma luta constante. Você não está lutando contra a carne nem contra o sangue, mas contra essa hoste espirituais dos lugares celestiais até. É uma luta contra o seu próprio pensamento e graças a Deus que você está sendo um vencedor. Analisa bem. Além, quem sabe que você pensou até de não vir nesse culto aqui, de repente você venceu e chegou até aqui. Você foi um vencedor, uma vencedora nesta manhã. Então Davi confessa o seu pecado, veja, suplica o perdão e roga a Deus que lhes renove um espírito reto. Eu reconheço as minhas transgressões, eu preciso do perdão e preciso que o Senhor renova minhas forças, renova o meu espírito, arranca esse coração de pedra e coloca um coração de carne em mim. Eu preciso disso tudo. Esse é o Salmo 51. Se a gente ficar só com isso aqui numa manhã dessa, nós já poderíamos ir para casa dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Entendeu? Primeira carta de João, no versículo 5 ou 7, mais propriamente o 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aí a gente vai analisar bem o valor de andar em comunhão, de estar em comunhão, de andar na luz como Ele na luz está. Aí nós temos comunhão uns com os outros. Se uma pessoa está andando na luz, o outro também está andando na luz, é uma comunhão maravilhosa. Se um jovem está andando na luz e o outro jovem também está andando na luz, isso aqui companheirismo gostoso. Quando 2, 3 jovens, 4 faz um companheirismo, entendeu? E está tudo na luz. Coisa maravilhosa. Seria a pessoa que forma 3 jovens andando na luz. Que testemunho que a pessoa leva por onde quer que ele vai. 3
três irmãzinhas, jovenzinha, andando na luz. Você já pensou que testemunho? Você já pensou uma família andando na luz? As pessoas olham de longe e falam, meu Deus, olha que família aquela família. Principalmente os vizinhos dão testemunho. Fala, olha, tem um vizinho meu lá, você não vê gritar, não vê xingar, não vê nada, você vê cantando hino, você vê falando das coisas de Deus, que família. Você não vê ninguém estressado, aquela coisa, você vê tudo tranquilo, calmo. Uma família andando na luz, você já pensou o que é isso? Essa é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. O irmão, no Salmos 32, verso 1 e 2, bem-aventurado aquele cujas transgressões foi perdoada. Tá bom. Então nós temos que buscar o perdão mesmo, né, irmão Demar? Porque se nós queremos alcançar a boa-aventurança. O profeta pregou uma mensagem intitulada a bem-aventurança esquecida. Nós estamos vivendo numa hora que tudo aquilo que Jesus fez para essa humanidade está sendo esquecido. Está sendo esquecido. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, e nós também não cair nesse laço, nessa armadilha de esquecer. Por isso o Salmo 103 encaixa na vida nossa desde a hora que levanta. Davi disse, Senhor, não deixa eu esquecer de nenhum dos teus benefícios. Oh, Jesus. Você já pensou o quanto que ele tem sido bom para você? Ai, meu Deus do céu. Ontem viajando para Itajubá, enquanto o maldito com o irmão Jorge ia conversando na frente, eu sentei lá no banco de trás e fui só meditando, lendo a mensagem de perseverança, estava lendo. E observando as montanhas, observando os vales, e pensando naquilo que eu sempre gosto de pensar, que ele abriu caminho para os rios. Irmão do céu, não imagina o que é isso. Como é que pode abrir o caminho para os rios? Cada grota que você vê tem uma mina d'água. De repente, uma mina d'água nasce para cada vertente, a outra nasce do lado de lá. As duas estão, às vezes, 100 metros. Às vezes vem do mesmo lençol embaixo, uma nasceu na vertente de cá, a outra nasceu do mesmo lençol, nasce duas minas. Uma pega o destino sul, a outra pega o destino norte. E vai viajando, e vai viajando. E uma do lado direito fazendo curva, e ela entra dentro de um riozinho e vai indo dentro daquele rio, aquela mina d'água, e aquele riozinho cai num rio maior, e vai indo, e o destino dessas duas fontes é cair dentro de um oceano. Você nasceu no Brasil, o irmão nasceu lá no Japão, outro nasceu na Itália, outro nasceu na Ucrânia, outro nasceu na Alemanha. Riozinhos que vão brotando e vão correndo e vai caminhando e vai seguir nessa viagem. É curva para a direita, é curva para a esquerda, e uns vêm através das
nas batalhas do fio da espada, outro vence a espada, outro vai preso por cada palavra, outro é decapitado no cárcere, outro é crucificado de cabeça para baixo, e de repente, sabe onde é que vai encontrar? Todos vão encontrar dentro desse oceano espiritual chamado Jesus Cristo. Isso inflama a alma da gente pensar no poder. Deus sempre que se fez homem, com um poder tão grande, meu Deus do céu, de fazer as coisas só falando a palavra, e as coisas vindo à existência e acontecendo, e aquela coisa. Eu já ouvi testemunho hoje de manhã, porque hoje eu cheguei mais cedo aqui, 7h30 eu já estava aqui. Mas já ouvi testemunho aqui de irmãos nesta manhã. Livramento. Coisa maravilhosa. Ali em Poços de Caldas, sábado, eu vi, eu não estava sabendo, o irmão lá de Santa Rita do Sapucaí mostrou para mim, pastor, o senhor ficou sabendo o que aconteceu lá em Poços de Caldas sábado? Eu falei, não estou sabendo de nada não. Então vou mostrar para o senhor. Pegou o celular, abriu o livramento de uma mãe com uma criancinha, um nenenzinho no colo. Ô, irmão, essa pessoa estava vindo e cruzou até um carro que estava indo. O carro passou e essa pessoa estava vindo, deu uma meia paradinha, conversou não chegou 10 segundos, trocou, sabe quando você chega, fala bom dia, boa tarde, para, 2, 3 conversas, como é que vai, tá tudo bem, tá, para entender que era isso, e depois seguiu andando, vindo na calçada, para passar encostado num muro mais alto que essa igreja aqui. Parou que em 2, 3 minutos, 2, 3 segundos, assim, sabe, deu aquela paradinha e continuou andando, o carro passou, o muro cai na frente dessa mulher com essa criança, ela ia passar debaixo do muro, mas foi coisa de segundo. Aí você vê, por exemplo, o livramento, a maneira como Deus preparou tudo para escapar de morrer com essa criança, porque não tinha como não morrer. Até o carro escapou, porque o muro caiu, ia pegar em cima do carro também, entendeu? Aí você vê o livramento, aí você vê o irmão Davi falando do livramento que ele teve também. É o irmão Davi que falou da Cascavel, não é o irmão Davi? O irmão Davi também teve um livramento. Diz que um mundo do Cascavel acho que estava até de óculos essa Cascavel, de tão velha que era, né, irmão? Você já viu Cascavel de óculos? Guizão grandão. E o irmão Davi, a Cascavel estava esperando ele para morder. Mas só que Deus preparou um jeito de você sair dali, né, irmão Davi? E quando você voltou para trabalhar de novo ali, a cobra estava esperando, né? Mesmo lugar. Que você pegou a cobra com a maquininha trabalhando, né? Aí ela ficou mais nervosa ainda, só matar mesmo. Mas a cobra estava esperando. E irmão, e dependendo do lugar que a pessoa está, se uma cascavel morder, dependendo do lugar que ela morder e dependendo do lugar que a pessoa está, às vezes o recurso não alcança o recurso. O problema aí foi esse, né, pastor? Estava longe. Então, eu estava trabalhando na lei, estava uns 3 quilômetros mais ou menos. E eu estava só eu lá, né? O companheiro estava comigo para fazer os exames lá em poste, não ficou só eu trabalhando lá. E deu mais ou menos, eu estava por hora de eu parar, faltava uns 20 minutos para eu parar aí. Deus falou força, desliga a máquina e desce para preparar uma caravana para você lá embaixo.
Aí, uma vez eu peguei e fiquei assim, eu vou roçando essa rua para adiantar o serviço. Né? Aí a voz falou de novo, desliga a máquina e desce. Aí a segunda vez não teve jeito, eu desliguei, tirei o resumido que estava na máquina e desci. Cheguei lá embaixo, contei 5 minutos certinho, a cara não encostou. A gente encostou, um colega meu estava lá, pôs a máquina dentro e embora. Mas não sabia o que estava acontecendo, né? Só obedecia a voz. Aí no outro dia lá, aquela rua que eu estava, eu fui roçar ela, era a rua que a cobra estava. Era a rua. E o que me deu a entender ali que ela estava no meio da rua. Eu expliquei para o senhor que eu estava limpando o frio, né, para passar o para do bar. E o meio estava São Pedro, o mar estava muito alto, estava da minha curva vendo o mar. Quebrava no meio para passar o veneno no meio. E me deu a entender que essa curva estava no meio da rua. E Deus tocou ela para baixo, ficou na linha onde a maquininha pegou ela. E essa máquina machuca, ela não é para ter como matar, que era muito grande. Eu nunca vi uma caçaria desse tamanho. Faz mais de uns 30 anos que eu trabalho na roça, até hoje não é para ter tamanho. O rapaz trabalha comigo, ele no outro dia ele foi. Eu roçando e ele desbrotando. A hora que eu falei para ele, tinha uma cobra lá, ele cortou o galho menino, desviei a máquina, acabava de macetar a cabeça dela. Ele apanhou o galho e jogou para mim. A hora que eu mostrei para ele, ele via a cobra morta, ele correu da cobra morta. A cobra morta, ele assustou com aquilo, falou, nunca vi uma coisa desse jeito. Pessoa de mais de 60 anos de idade. Então você vê que Não, é uma armadilha mesmo. é uma armadilha do diabo e Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O irmão Marcos também teve um livramento, era para estar morto hoje. Irmão Marco, pode falar, irmão Marco. Eu abri o portão da firma e eu abri ele uma vez e ele enroscou. Aí abaixei ele, abri de novo e ele enroscou. Falei, mas coisa. Aí que eu abri, que eu joguei para cima e arrebentou o cabo de aço, passou 200 quilos de peso, mais ou menos. 200 quilos de peso, você pega na cabeça. Pega, assim, passou relando, né? Relando na cabeça. Separado assim embaixo. Irmão, você não imagina. Irmão, você pensa que o anjo que está acampado ao nosso redor é fraco? O que é isso? O anjo. O profeta diz que o anjo fica entre você e o problema. Seja lá o problema que for, seja câncer, seja tuberculose, pode ser a doença mais terrível do mundo. O anjo se coloca entre você e aquela doença. E sabe o que o anjo quer? O anjo quer que você toma Deus em sua palavra mesmo, para ele poder agir. Porque o anjo não pode agir se nós não cremos. Ele fica amarrado, nós amarra a mão do anjo se nós não cremos. Entendeu como é que é? Então nós fizemos uma viagem essa noite, essa madrugada, uma viagem difícil, alcançando o carro, até paramos para ver se podia socorrer na estrada. Não foi só um carro, não, chegamos a pegar 2, 3 carros que caiu no buraco, que estortou roda. Teve um que entortou 2 rodas de uma vez, ele estava com um step só, coitado, ficou sem jeito. E nós não teve jeito de ajudar, porque o pneu da Kombi não serve num carro, entendeu? Mas foi uma viagem assim, sabe? Muito buraco nessa estrada que vai de Machado para Pouso Alegre. Está acontecendo coisa ali tremenda e nós viemos. Nós oramos, entregamos a viagem nas mãos de Deus e viemos parar em casa. Não aconteceu nada conosco. Graças a Deus. Deus ajudou nós a desviar dos buracos. Viemos devagarzinho desviando. Mas encontremos o carro na estrada, alcancemos o carro parado, com família dentro, lutando para ligar, tem que levar de guincho embora, porque não tinha. Como é que você vai encontrar borracheiro de madrugada, né? Não tem jeito, de sábado para domingo. Então é difícil, irmão, mas o povo sofrendo. Mas o Filho de Deus, o eleito, o Filho de Deus, eu vi um negócio aí no celular, que a irmã Beth mostrou para mim, você que mostrou o negócio da Ucrânia, dos irmãos lá, os irmãos que mandou algo, né? Lá da Ucrânia, está um sofrimento terrível lá, mas os irmãos da mensagem estão em paz, você sabia? Alguém de vocês aqui sabe se morreu algum irmão da mensagem lá em Ucrânia? Sabe não? Se tivesse morrido, nós estávamos sabendo.
Nossa, meu coração ficou assim, numa alegria tão grande ver os irmãos, né? Eu vi no celular, é capaz que mais de alguém aqui viu, comentário dos irmãos da mensagem, falando do profeta, né, bem, lá de Ucrânia, lá, acontecendo tudo o que está acontecendo, bomba, estourar assim, pertinho e tudo, e eles estão guardados. Tá a mesma coisa da família de Jacó na terra de Goze, naquela cidade de Goze. Era uma terra especial, que fazia parte da propriedade de Ramsés, e aquele lugar campeão mesmo do Egito lá, foi aonde Deus preparou para o povo de Israel, para a família de José. Viveu ali, nas delícias, nas maravilhas, com tudo que está acontecendo no Egito, mas eles viveram ali até no tempo da libertação, de sair dali. Sempre, eles não tiveram problema no Egito. Vocês não estão tendo problema no Egito também. Você está vendo ali o livramento de um e de outro, aquela coisa toda. E é claro, tem muito mais aqui. Se for perguntar para os irmãos, tem mais testemunho aqui. Louvado seja Deus! Esse é o nosso Deus. É o Salmos 32. Ô, irmão, no Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Entendeu? Se você está andando segundo o Espírito de Deus, tem nenhuma condenação para você. Nada, não tem condenação. Davi buscou o socorro e alcançou o socorro. De todos os socorros que você já alcançou, o perdão dos nossos pecados foi o maior socorro que Deus prestou para nós. Foi o perdão. Por isso que o profeta diz que conhecer Jesus no perdão dos nossos pecados, que é a essência da coisa. É conhecer Ele no poder da ressurreição, é conhecer Ele no perdão dos nossos pecados. Não é só conhecer Ele num presépio, numa manjedoura apenas. Não, é conhecer Ele no perdão dos nossos pecados. Você já teve essa experiência de olhar para você mesmo e ter essa confiança que Ele perdoou você? Amém. Que Ele passou por cima de todas as nossas iniquidades? Amém. Aleluia! Oh, que coisa maravilhosa! O profeta diz coisa maravilhosa. E bem-aventurado é aquele cujas maldades são perdoadas, é Romanos capítulo 4. O perdão não é perdão a menos que ele seja aceito com perdão. Nós já conhecemos aquele que não aceitou o seu livramento, né, através de Abraão, Lincoln, não aceitou o perdão. Tem muita gente que não vai aceitar, que não vai crer. Aonde se viu que um homem espedaçado na cruz do Calvário é digno de perdoar os meus pecados? Tem pessoa que vai pensar assim. Aí não recebe o perdão. O perdão vem de um homem espedaçado. É dali que vem o perdão. Um homem que morreu espedaçado por nossa causa e não abriu a boca. É dali que vem. Se nós achar que o papel está muito feio, então aí não tem outro lugar para a pessoa a não ser o inferno mesmo. Não tem jeito. Oh, que coisa! O profeta, na mensagem às águias de Deus 37, 31 ou 37, ele fala sobre Abraão Lincoln, ele fala sobre o prisioneiro que ia ser morto, e ele foi executado porque não aceitou o perdão do presidente Abraão Lincoln. Então o profeta conta essa experiência na mensagem às águias de Deus. Tá? Na mensagem Sua Presença, veja,
aquele que suplica o perdão, confessando os seus pecados, Deus é poderoso para perdoar. Entendeu? É duas coisas, é confissão e súplica. Até um dia nós podemos pregar uma mensagem sobre isso, com esse tema, sobre confissão e súplica. É duas coisas primordial na vida do cristão. Oh Senhor, eu sou culpado. Oh Senhor, eu transgredi a tua lei. Oh Senhor, o Senhor me perdoa. Entendeu? É súplica e confissão. E Deus é poderoso para nos perdoar. Amém? Louvado seja Deus. Se a pessoa achar que Deus não tem poder para perdoar, então tem que ler a mensagem, perguntas e respostas, número 15. E o profeta diz: você não pecou tanto assim que Deus não pudesse restaurar a sua vida, a sua alma. Se há um desejo no coração, um fundo clamando, então há um fundo para responder o clamor. Amém? Aleluia. Tem um fundo clamando aí para o arrebatamento? Algo está clamando? Algo está falando dentro do teu coração que você é um eleito de Deus, filho de Deus, elegido desde antes da fundação do mundo. Tem algo falando isso aí dentro? Então segura nisso aí. Esse é o maior socorro que existe, a maior vitória que uma pessoa poderia receber na vida é ter convicção que é um eleito, um escolhido de Deus. Aí o inimigo vem na tua mente e fala: mas você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você não está sendo participante como deveria ser e tal. Fala: Satanás, sai da minha vida. Eu creio e Deus vai colocar tudo em ordem no tempo certo e na hora certa. E eu não posso abrir mão daquilo que eu creio. Paulo diz: eu sei quem tenho crido e não adianta. Ninguém pode tirar isso de dentro do teu coração. Oh, que coisa! Na mensagem perguntas e respostas número 15, eu anotei, mas já citei, vou passar aqui. Parado na brecha, Deus nos perdoa, veja, e nos justifica. Oh, que coisa! A justificação é mais do que o perdão ainda. Aí você poderia perguntar: pastor, mas a justificação é mais do que o perdão? Sim, a justificação é como se você nunca tivesse feito nada de errado. O irmão, Deus passa uma borracha nas nossas transgressões, porque todos nós somos Jonas, somos Jacó. Ele passa uma borracha e ele lança tudo no mar do esquecimento, e ele nem lembra que uma vez você fez algo errado. Deus, ele é poderoso para fazer isso. O homem não dá conta. O marido perdoa a mulher, mas fica lembrando. A mulher perdoa o marido, mas de vez em quando lembra daquilo. Pai perdoa o filho, mas de vez em quando lembra. O filho perdoa o pai. Entendeu? Perdoa, mas o pai deu uma pisa no filho quando ele tinha, por exemplo, 10, 11 anos de idade, para ajudar. Pegou uma varinha de pesco e deu umas varadas boas mesmo para ajudar. Foi tudo para ajudar, né? Mas esquece? Não. Eu conheço filho com 30 anos de idade que lembra das varadas que o pai dele tinha. Ele tinha 10 para 11. Lembra até hoje, de vez em quando ainda fala. De vez em quando fala: ah, pai, mas o senhor me bateu aquele dia e eu não merecia apanhar daquele jeito. Você já pensou, irmão? E foi para o bem daquela criança, mas não esquece. O homem não esquece. Ele perdoa, tá? Mas não esquece. Agora, Deus não. Deus perdoa e nunca mais lembra daquilo. Isso é justificação. Quando ele justifica você, é como se você nunca tivesse feito nada de errado.
Não vale a pena você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu libertador, perdoador. Vale a pena falar: Senhor, eu aceito o Senhor eu aceito o Senhor no perdão das minhas transgressões, porque eu sei que o Senhor perdoa e lança no mar do esquecimento para nunca mais lembrar. Eu vou lá e ser o povo mais feliz da terra, eu vou levar. Onde é que nós estávamos se não fosse Ele? Já pensou? Se não fosse Ele, irmão Demar, estava no mundo, Sebastião Santos também, perdido, sem rumo, sem nada. Mateus 6,12, o Senhor Jesus dá uma lição para nós. Ele diz: quando oramos a oração do Pai Nosso, nós mesmo lavramos a nossa sentença. Nós oramos: Pai, perdoa as nossas dívidas. Não é assim que nós oramos? Mas para aqui? Não. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí nós lavra a nossa sentença. Se você der conta de perdoar aquele que deve para você, automaticamente você recebe o perdão e é socorrido por Deus mesmo, porque você perdoou aquele que deve para você. Aí Deus vai perdoar tudo que você deve também para Deus, Ele vai perdoar. É maravilha isso aqui. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse é o Salmo 121, que nós não podemos esquecer desse salmo nem um minuto da nossa vida. Você consegue vencer o diabo em cada uma de suas armadilhas com esse salmo aqui. O diabo vem na mente tua para fazer você pensar algo errado, e você já lembra do Salmo 121. Ele é o meu socorro bem presente, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Ele guarda a minha entrada, Ele guarda a minha saída, desde agora e para sempre. E você lembra nesse salmo aqui: derrota o inimigo com esse salmo aqui. Quer ver o que o diabo vai fazer com uma pessoa que crê nisso aqui, lê e aceita e fala: Senhor, eu aceito que o Senhor é o meu socorro. E eu estou precisando do socorro do Senhor, livra-me desse pensamento. Pronto, daqui a pouco está leve. Daqui a pouco você fala: graças a Deus, fiquei livre disso. Na mensagem, a comida oferecida, Elias e a comida oferecida, Deus ajuda aquela pessoa que não dá conta de ajudar-se a si mesmo. Ele socorre. Mas se nós der uma de arrogante e achar que nós pode fazer alguma coisa, então Deus simplesmente cruza o braço e fica olhando, fica assistindo, né? É como uma pessoa que está afogando e fica se batendo e não abre a boca para pedir um socorro, entendeu? Quando a pessoa está se afogando, mas ele grita: socorro, socorro, ele vai achar alguém que está por ali para dar um pulo e buscar e socorrer. Deus vai trabalhar. Mas quando a pessoa acha que dá conta de sair sozinha, vai tentar ser um bom nadador, né? O profeta conta que quando ele era menino, ele estava com o tio dele na beira de um poço, assim, num rio, fazia um poço. E no lugar raso, assim, ele dava uma de nadador, sabe? E o tio dele observando o jeito dele. E ele disse que saiu daquele lugar e falou pro tio: ei, eu sou nadador, você viu? E ele, sabe aqueles moleque tipo Sebastião Santos, que quando começou a entrar na água, deitava com a barriga relando na areia e batia os braços, pé e tudo, e saía com a barriga tudo manchada de vermelho, de
de dar barrigada na areia e sair e falar: você viu como é que eu sou um nadador bom? Sabe o que o tio dele fez? O tio dele levou ele para o lugar mais fundo e empurrou ele lá dentro da água. Cadê o nadador bom? Diz que nunca mais falou que era bom nadador, viu, irmão? Mas sofreu, mas gemeu até que ele gritou: socorro. Ah, tá bom. Mas não pede socorro, a pessoa é difícil pedir socorro. Mas Deus vai preparar um jeito de nós ser empurrado também dentro do lugar mais fundo um pouco. Para nós pedir socorro. Então, aquele que não dá conta de ajudar-se a si mesmo, Deus é capaz, é poderoso para ajudar nós. Isso aqui o profeta diz na mensagem: Elias e a comida oferecida, 31. No Salmo 55, verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, irmão, se tiver qualquer coisa em nós que desabona a nossa conduta, a nossa maneira de agir, se nós não estamos agindo com justiça como deveria, então vamos buscar isso de Deus. Senhor, ajuda que eu seja uma pessoa justa, que eu possa agir com justiça. Não deixa eu fazer injustiça com quem quer que seja. Entendeu? Então aí você pode ter certeza que você nunca será abalado. Ele prometeu de guardar você. Inclusive, Davi fala do justo. Ele diz que eu fui moço e agora estou velho. Davi falou: eu fui moço e agora estou velho e nunca vi. Olha, ele nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Olha, você vê o que significa uma pessoa justa, uma pessoa que age com justiça. Entendeu? Isso aqui é maravilhoso. Salmos 16, 8: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Se você coloca o Senhor à sua mão direita todos os dias, entendeu? Oh Senhor, fala com Ele todos os dias, todos os momentos, que Ele te dá a oportunidade de você falar com Ele. Vive em espírito, orando, entendeu? Oração sem cessar. Todo momento é momento de oração. Entendeu como é que é? Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, se eu ficar orando todo dia, como é que eu faço o serviço? Não. Você pode orar lavando um prato, orar lavando a roupa. A irmã Meda orava passando a roupa, a camisa do irmão Brana para ir na reunião. Você pode orar, você está em espírito de oração, trabalhando lá na roça, Deus prepara um jeito de livrar você do perigo, porque você está em espírito de oração, entendeu? O Filho de Deus é o Salmos capítulo 1, que cumpre na vida de um Filho de Deus. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está trabalhando, está meditando, está lavando, está meditando, está passando, está meditando, está capinando, está meditando, está fazendo comida no Espírito. E eu creio num Deus, irmão, que Ele é eletricista, Ele é mecânico, Ele é o melhor cozinheiro que existe. Se uma irmã estiver fazendo comida no Espírito mesmo do Senhor, esquecer de pôr no arroz, no feijão, Deus tempera aquilo, as pessoas vão comer e não vai nem perceber que fartou sal a comida. Deus coloca o tempero.
O que você poderia nomear que Deus não pode fazer? Deus já consertou carro para mim indo para uma reunião. Glória. Entendeu? Madrugada, o carro quebrou. E nesse dia estava eu e o irmão Zé Correia indo para Betim. Nós saímos de Itajubá às 11 horas da noite para ir na escola dominical lá em Betim. E nós pegou a Fernão Dias ali e na madrugada o carro quebrou. Desligou tudo, chegando num posto desativado assim, encostemos e chuva que Deus mandava. Nós desceu ali, não tinha ninguém. Posto desativado, ou sei lá se tinha fechado meia-noite, sei lá, era madrugada. Ninguém para socorrer, chovendo, e o carro desligou, bateu na partida, nada, tornou a bater nada. Eu falei, irmão Zé, se for dando na partida e acaba a bateria, fica pior, então vamos ver o que Deus vai fazer para nós. E nós pegamos e fizemos uma oração. Eu falei, Senhor, nós estamos indo para a escola dominical, com o capô do carro aberto. Terminei de fazer a oração, a inspiração desceu. Quando a inspiração desceu, eu falei, irmão Zé, fecha o capô e vamos embora. Ele também na hora não entendeu, porque eu falei, o carro não pega de jeito nenhum, quebrar, não tem como fazer nada. Agora o pastor mandou fechar o capô e montou, e falou, vamos embora. E eu falei, vamos embora, e fui para o lado do passageiro, abri a porta e entrei dentro. Ele era o motorista. Ele entrou também, deu na partida, e fomos embora, e fomos amanhecer lá em Betim, na escola dominical. Glória. Jesus é o maior mecânico que o irmão Demar, o senhor perdeu feio agora. O senhor com o irmão Lucimar agora pode aposentar, meu irmão Lucimar. Agora descobriu um mecânico que arruma até de madrugada, chovendo, sem peça, sem nada. Amém. Glória a Deus. Eu vou levar que coisa boa, né? Lá em São Paulo, lá em Mauá, aquele lado lá, eu fui buscar um cabeçalho, a Sofia estava comigo. Foi quando o Rio foi para a Bahia da outra vez, fui levar ele, fui nesse lugar, um lugar longe, lá por causa de Mogi das Cruzes. Cheguei lá num lugar feio para pegar um cabeçote que eu tinha comprado, naquele carro, naquele aço. E o carro estava dando um problema e na hora que ele não pegava. E não tinha mecânico, não achava um mecânico para consertar ele. Depois de 2 meses eu consertei ele, mas não teve aqui em Capé. Não achou mecânico? Poste carro não teve. Aí esse carro, parei para pegar a peça. Uma senhora me entregou a peça, eu peguei e subi uma baixada, um lugar deserto, uma vila meio perigosa. E não tinha subido e nem descido aquela baixada, que não tem ninguém de empurrar o carro. Aquele carro não pegou. E eu olhando, aí já estava de tarde, e eu falei, meu Deus, aí o carro não pegava, eu vi. Aí eu falei, pessoal, vamos orar. Na oração. Aí fizemos uma oração. O carro pegou. Fizemos uma oração, eu olhava, não via um para ajudar, assim. Mas o carro não tinha acabado a bateria, não, estava quase agitando. E o carro, a hora que nós acabamos de orar, ele pegou, falei, só desliga e confessa, cara, mas não desliga. O carro pegou, aí em São Paulo, viemos embora. Depois chegou aqui, pastor, o carro ficou parado na casa 2 meses, não funcionou. Você vê que ele é um socorro bem presente, né? A viagem não ficou frustrada, trouxe os irmãos. Ô, irmão, o nosso Deus é muito mais poderoso do que a gente pensa. Oxalá que a gente desse conta de exaltar ele no nível que ele, mas não consegue, nem a super. Não. Ele é maravilhoso, só que ele espera às vezes uma emergência, porque na emergência a gente fala com ele diferente, entendeu? Ele não vai atendendo assim entendeu? Desculpa, essas coisinhas assim não é assim. Ele quer ver você falar com ele igual Davi falou. Ele quer que nós
Isaías fala igual Davi falou. Ele quer que nós fala com ele igual a irmã Cananeia falou: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Ela estava precisando do socorro. Ele quer que nós fala com ele igual o centurião lá falou, o romano centurião, disse: Senhor, só não precisa nem entrar na minha casa, não, nem ir lá. Entendeu? Eu sei que o senhor está muito ocupado, você tem coisa para fazer, não vou tomar o tempo seu não, mas fala uma palavra, é o suficiente. Ele quer que nós cremos nele, irmão, do jeito que Abraão creu, entendeu? Ele quer que nós cremos nele do jeito que o nosso profeta creu. Ele quer que nós cremos desse jeito. Então, aí ele socorre mesmo. Ele não falha em suas promessas. Oh, nunca vacilarei se eu estiver no Espírito mesmo. Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ô irmão, o que Deus está falando para você? Para mim? Aí você fica com medo do quê? Vai ficar preocupado com o quê? Quer que repete essa? É digno de repetir, né, irmão? Não temas, começa por aí. Porque eu sou contigo. Não é assim que Jesus falou? Estarei convosco todos os dias, até consumar. Eu sou contigo. Não te assombre, para não ficar assombrado com nada. Nada pode espantar você. Porque eu sou o teu Deus. Vai ficar assombrado por quê? Eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu estou fraco. Ele falou, te esforço. Pode ficar tranquilo que ele esforça a nossa coragem. Eu te esforço, eu te ajudo. Você quer ajuda de Deus? Irmão, um dos sinais que você quer a ajuda de Deus é porque você está aqui nesta manhã. E falar nisso, eu esqueci de justificar a ausência do irmão Paulinho da Ouro Verde, que ele não pôde estar no culto hoje, tá? Ele falou comigo e eu estava esquecendo. Então, a verdade é essa: você precisa de ajuda e você quer a ajuda de Deus, porque você está aqui nessa manhã. O profeta diz que o ir na igreja não te faz um cristão, mas te ajuda. Então, se você está aqui, porque você quer ajuda, amém? Tem alguém aqui que não precisa de ajuda de Deus? Não quer ajuda? Se tiver alguém, levanta a mão. E eu não vou levantar a minha, porque eu estou precisando da ajuda dele. Amém? Louvado seja Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Acabou. Quem está sustentando você é o próprio Deus. O irmão, Isaías 43, verso 1, a parte B: não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome. Veja, e tu é meu. Então você é dele. Quem é que pode tirar você das mãos dele? Não. São João 10, 26, 27, 28, 29, 30. Você vai encontrar ali que ninguém pode arrebatar você das mãos de Deus. Inclusive ali tem uma grande revelação. Jesus diz que você está na mão do Filho e diz que você está na mão do Pai. Aí você diz, então o Filho e o Pai são pessoas distintas, separadas? Não, Jesus no verso 30 ele conclui dizendo, e eu e o Pai somos um. Aí você vai entender que as mãos do Filho é as mãos do Pai. Então você está na mão do Filho e na mão do Pai, porque é um só. Entendeu como é que é? Coisa maravilhosa. É Isaías 43. Hebreus 13, assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não
temerei o que me possa fazer o homem. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa, que tudo quanto é promessa de coisas negativas contra você, é tudo coisa do homem. Tá? Tudo coisa do homem. Pode prestar atenção. Mas você não vai temer o que possa fazer o homem. Que tipo de poder que o homem tem para trazer um problema contra você? Ah, pastor, mas se o homem pegar uma faca, vai dar uma facada em mim. Não é problema. E se ele me der um tiro e matar? E se eu for para a sepultura também, não é problema. Não é problema. Não, mas se eu morrer não é problema de jeito nenhum. Se você estiver nas mãos do Senhor Jesus, Jesus nunca teve prejuízo com nada. Paulo diz: o morrer é lucro, viver é lucro, e tudo com Cristo é lucro, não tem prejuízo. Deus nunca perdeu nada. Mas eu conheço, deu um acidente, ele morreu, 500 pessoas queimadas, represas caiu em cima, afogou 500 pessoas, não é prejuízo para Deus? Não, Deus não tem prejuízo. Morreu não sei quantas mil crianças de 2 anos para baixo, quando Jesus estava na terra, quando ele nasceu. Foi prejuízo para Deus? Não foi prejuízo. Deus não teve prejuízo com ninguém, com nada na vida. Ele nunca sofreu prejuízo. Deus nunca. Agora, se você quiser que clareie, é fácil. Digamos que tem 100 pessoas que caem uma montanha em cima, morreu a 100. E entre aquelas 100 tinha uma pessoa eleita. O que aconteceu? O eleito morreu junto com os incrédulos. Tudo bem, e aí? Deus teve prejuízo? Não. Não, porque o eleito foi para o paraíso e o incrédulo foi para o inferno, do mesmo jeito que ia se morresse de câncer ou de qualquer doença. Deus não tem prejuízo, não tem prejuízo, irmão Demar. Ninguém pode arrancar da mão do Senhor. Ele elegeu você desde antes da fundação do mundo, antes de criar a terra, antes de criar o céu, antes de criar as estrelas, antes de criar o sol, antes de criar o vento, o ar, para nós respirar. Antes de tudo isso, Ele trouxe uma luz à existência, e essa luz era o Filho de Deus, que veio formando em formato de um corpo. É naquele corpo que Deus estava, e você também estava ali com Ele. Você é um atributo de Deus manifestado aqui na terra. Por isso que aquele que veio de Deus volta para Deus. Deus não tem prejuízo, não. O diabo pode pensar que deu prejuízo para Deus, só deu lucro. O diabo levou Jó lá para o monte de cinza e falou: agora estou dando um prejuizão para Deus mesmo. Que prejuizão? Na hora que Jó estava lá no monte de cinza, ele pôde dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Irmão, você já pensou? A hora mais boa que Deus tem para mostrar algo maravilhosíssimo para nós é na hora da luta, é na hora da dificuldade. É na hora que parece que vai acabar em nada, é a hora que abre o caminho, não adianta. Eu sei que o meu Redentor vive. Inclusive o profeta diz que Jó, ele viu algo tão maravilhoso que está acima do que todos os profetas viram. Olha para você ver, Moisés viu a sarça ardendo. Você já pensou nisso? Coisa maravilhosa que Moisés viu. Sadraque, Misaque e Abednego viu o Filho de Deus dentro da fornalha. Você já pensou ver o fogo transformando em ar-condicionado? Você já pensou na maravilha que é isso? O profeta diz que Noé viu o arco-íris. Até então não existia arco-íris, porque o arco-íris precisa da chuva e do sol, e não tinha chuva em cima, não tinha arco-íris, e ele
viu o arco-íris, a coisa mais linda que um homem poderia ver. Noé viu, mas o profeta diz que Jó viu muito mais do que eles viram. Daniel viu a luz, a coluna de fogo tampando, botando os leões para dormir na cova de Nabucodonosor. Tudo bem, coisa maravilhosa, maravilhosa. Não é de Nabucodonosor, né? É a cova do rei. Como é que chamava aquele rei lá, irmão Maurício? Como é que é o nome daquele rei, irmãos? Quem lembra aí fala. Que eu esqueci o nome dele agora. Do tempo de Daniel. Daniel orava. Eu acho que aquele não era Belsazar. Dario, né? É? Eu acho que é Dario. É rei Dário. É o rei Dário. É o rei Dário, né, irmão Maurício? Acho que está achando aí. Acho que é o rei Dário, né? Que lançou o decreto lá que ninguém podia fazer oração, a não ser para ele, aquela armadilha, né, que Satanás armou. É o rei Dário mesmo. Oh, você já pensou? Daniel foi lançado na cova dos leões e viu a coluna de fogo ali na cova dos leões, coisa maravilhosa, né? Mas o profeta diz que Jó viu uma coisa que eles não viram, que é a maior das coisas. Ele viu a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, por que a ressurreição tem tanto valor assim? Porque a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Paulo disse: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Aqueles que em Jesus dormem, levanta também na ressurreição. Essa é a justificação da nossa fé. O profeta, inclusive, diz que isso está acima do Calvário ainda, porque se tivesse tido um Calvário, mas Jesus não tivesse ressuscitado, ficava tudo em vão. É a ressurreição de Jesus que é a justificação da nossa fé. Inclusive, ele diz que muitos poderiam morrer como Jesus morreu, e na verdade teve dois ali. Um do lado esquerdo e outro do lado direito, dois ladrão, que também morreu a pena da morte de cruz, como Jesus morreu. Mas ninguém ressuscitou como ele ressuscitou. Por isso eu creio que ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, louvado seja Deus. Então a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Jó, na hora mais dura da vida dele, mais triste, digamos assim, ele pôde enxergar a coisa mais gloriosa que um ser humano poderia ver. Ele viu. Ele disse: eu ouvia falar dele, mas agora os meus olhos veem. Coisa maravilhosa, irmão Demar. E a gente que já tem algumas experiências na vida, de acabar freio de caminhão, e você entrar em desespero e falar Jesus de um jeito que eu nunca mais consegui falar, a gente sabe o que é isso aí. Na íntegra a gente sabe, né? E ele é o socorro mesmo, bem presente, é ele que ajuda nós. Então eu estou muito agradecido a Deus, é ele que perdoa os nossos pecados. É ele que esquece de todas as nossas transgressões. Se você está disposto a fazer a sua confissão, aceitar ele como seu Salvador, ser batizado no nome dele, receber o nome dele na vida da gente, o nome tem que ser invocado, entendeu? Ele considera tudo isso, e ele ajuda, e ele protege, e ele... O diabo não pode matar você um segundo antes do tempo que Deus determinou para você. Amém? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ficar com isso nos nossos corações. Não tem para onde ir a mensagem para quem iremos nós, tá? Eu gosto de carregar essas mensagens comigo. A mensagem de Deus sendo mal entendido, não é todo mundo que vai entender Deus, mas você, graças a Deus, teve o entendimento aberto para ver. Por isso que você está perseverando na fé. Ele pregou a mensagem perseverança, entendeu?
e é por isso que você está certo de Deus. Eu gosto de carregar essas mensagens, e você estando certo de Deus, você entra mesmo na vida eterna, porque aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. O profeta pregou a mensagem vida, e aí você entra véu adentro e não escuta mais coisa de ruído, de som. Você entrou em Cristo, véu adentro. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor, entendeu? Aí você pode realmente falar da segunda vinda de Cristo. Aqui, ó, segunda vinda de Cristo. O profeta pregou essa mensagem. A primeira vinda de Cristo, ele veio fazendo personagem profético. Era o Filho do Homem andando em dois pés aqui entre nós. Entendeu como é que é a primeira vinda de Cristo? E a segunda vinda de Cristo, irmão, nós temos duas coisas aqui para mostrar sobre a segunda vinda de Cristo, que se nós for falar no arrebatamento, ele vem então a segunda vez aqui para levar a noiva no arrebatamento. Se nós for deixar o arrebatamento, ele vem a segunda vez para o povo judeu, porque ele veio a primeira vez e ele vem a segunda vez para completar a obra para o povo judeu. Mas na verdade Jesus, ele vem em 3 vezes, e falando do ministério dele é 4 vezes. Primeira vez, Filho do Homem. Segunda vez, Filho de Deus. Terceira vez, Filho do Homem, outra vez. E a quarta vez, Filho de Davi, para o milênio, para o judeu. Então vou mostrar bem clarinho para vocês. Primeira vez, Filho do Homem, Jesus mesmo na terra, cumprindo o ministério do Filho do Homem, profeta, que era ele mesmo o Filho do Homem. Tá. Segunda vez ele diz: eu vou e voltarei para vós, e não vos deixarei órfãos. Agora ele estava no ministério do Filho de Deus, que é o Espírito Santo habitando em você. Essa segunda etapa. A terceira etapa é Jesus de novo usando um homem numa mensagem profética. Filho do Homem, o profeta fala na mensagem da brecha, ele fala do intervalo, no entre-meio de Filho de Deus para Filho de Davi. Ele vem no ministério profético preparar uma noiva para o arrebatamento, que é o ministério do Filho do Homem de novo, no qual nós estamos vivendo, está em evidência. E depois então é Filho de Davi no milênio para o judeu. Então é Filho de Davi. Então é 4 vezes: Filho do Homem, Filho de Deus, Filho do Homem de novo no entremeio, e depois Filho de Davi. Amém? Esse é o processo da vinda de nosso Senhor na terra, para preparar tudo que tem sido preparado. É tudo ele, viu, irmão? Tudo que aconteceu na terra, desde antes da fundação do mundo, e tudo que vai acontecer é ele. Tudo foi criado por ele e para ele. E tudo que você vê ao redor seu, entendeu? Tudo que você pode enxergar com seus olhos são atributos de Deus que foi manifestado aqui na terra. Inclusive você é um dos tais. Nome de nosso Senhor Jesus, nós vamos ficar com isso em nossos corações, crendo que ele continuará conosco até aquele grande dia. Louvado seja Deus. Então agora, glória a Deus. Oremos. Querido Deus, Pai querido, ó eterno Deus, o Senhor é tão bom conosco, Deus. Tem nos dado, Deus, a vida eterna, Pai. O Senhor é o doador de toda boa dádiva, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo isso, ó Deus. Ajuda cada um de nós a sair daqui nesta manhã, ó Deus, com essa gratidão no coração, de ser grato ao Senhor por tudo, ó Deus. Ó Pai, porque nós não merecia, Pai, mas pela Tua graça nós estamos aqui, ó Deus. Ajuda nós a caminhar, ó Deus.
Ajuda nós a prosseguir, Pai eterno. Ó, querido Deus, ajuda também, ó Deus, o culto ali à noite em pós. Seja, Deus, com o pastor, ajuda ele em toda a sua caminhada, em toda a tua jornada, Senhor. Pai querido, nós também te agradecemos pelo almoço, Deus, que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Ó Deus, abençoe e santifica para o nosso sustento, Pai. Senhor Jesus, ajuda cada um de nós a sair daqui melhor que nós entramos, Senhor. Ó Deus, nesta manhã é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Um abraço fraternal, glória a Deus.